Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos todos que nos acompanham neste momento em que nós chamamos de escola bíblica, mas é um momento em que nós temos a oportunidade de estudar, de refletir, de conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Que Deus dê a mim, dê a você a compreensão dessa palavra. Eu falo aqui em nome de Jesus Cristo e nós estamos aqui para conversar a respeito da palavra de Deus. Não é algo que seja de minha teoria, de meu estudo, mas nós iremos refletir um pouco exclusivamente sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo, tenha um bom estudo. O interessante do estudo de hoje, antes de nós iniciarmos aí com os nossos irmãos que estão aí na expectativa, de colaborar conosco hoje, é interessante notar que quando nós falamos em confiança, principalmente em pessoas, nós criamos alguns requisitos, particularmente cada um de nós temos os nossos. Às vezes nós conversamos com alguém e falamos: nossa, eu senti tanta confiança, talvez pela firmeza com que aquela pessoa falou, ou pelo histórico de vida, às vezes a gente conhece alguém e a gente conhece o histórico de vida dela e a gente fala: nossa, nós podemos confiar em fulano, em ciclano. Mas cada um de nós temos os nossos requisitos particulares e às vezes eu confio em alguém e você não confia e vice-versa. Mas o interessante dessa lição de hoje é que quando nós falamos de confiança em Deus, nós estamos falando em algo que foge totalmente da nossa realidade cotidiana, no sentido dos nossos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, ou seja, nos nossos relacionamentos, da forma com que nós estamos acostumados, nós temos o contato, nós conversamos, nós ouvimos, nós temos aquele contato físico, visual, diferente do que ocorre com Deus, Ninguém viu a Deus, ninguém conhece a fisionomia de Deus, e aí nós nos perguntamos: podemos confiar em Deus mesmo assim? A resposta é sim, nós podemos confiar em Deus. E nessa lição nós vamos estudar um pouco sobre isso. E para contribuir aí com o nosso estudo, o privilégio de minha mãe, Diaconisa Creuza, vai fazer aí algumas considerações sobre a introdução deste nosso estudo. Bom dia a todos os queridos irmãos, amigos, e que a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa manhã de sábado. O estudo da lição de hoje começa com uma pergunta: podemos confiar em Deus? E o objetivo da lição é para que a gente pare e reflita sobre essa pergunta. Confiança em Deus, podemos confiar nele? E a resposta a essa pergunta nós encontramos em Salmo 100, no seu versículo 5, que diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, irmãos, Deus é o personagem da nossa reflexão. E nós não convivemos com Ele da mesma forma que convivemos com os outros, com a nossa família, com os nossos amigos. Nós não podemos vê-lo cara a cara. Nós não podemos caminhar com Ele. Nós não podemos ouvir a sua voz da maneira que a gente queria ouvir, do jeito que a gente gostaria de ouvir. Nós não podemos tocá-lo. Nós não podemos nos relacionar com Ele do jeito que a gente se relaciona com outras pessoas. Mas mesmo assim a gente pode confiar em Deus? O autor introduz esse assunto pensando na prática positiva que temos desde muito cedo, quando ainda bem pequenos, aprendemos e depois ensinamos aos nossos filhos que não devemos nos aproximar de estranhos. A gente sempre ensina isso para os filhos: olha, filho, você não se aproxima, você não aceita um doce, você não aceita nada de pessoas que você não conhece.
E por outro lado, a gente inculca na cabeça dos nossos filhos que eles têm que confiar em Deus. E até que isso não seja bem esclarecido, fica confuso. Afinal, quem é Deus? Nós não conhecemos Ele, né? A criança não conhece ainda. E por que nós não conhecemos? E se nós não conhecemos, como confiar? Mas a resposta é positiva, irmãos. Nós devemos confiar nele, sim, porque Deus é estranho, porque nós não vemos Ele do jeito que a gente vê outras pessoas. Deus é estranho pela ausência da sua fisionomia. Deus é estranho pela falta de contato físico. Mas Ele não é estranho do ponto de vista da nossa intimidade com Ele. Quando a gente entra no nosso quarto e fecha a porta, nós sentimos a presença dEle. Nós temos intimidade com Ele. Nós podemos até ouvir a sua voz. Então nós devemos sim confiar nele, porque Ele sempre cumpre tudo que promete. E como foi dito lá na abertura e nas palavras de 1 Reis 8:56, que diz: bendito seja o Senhor, Deus Pai, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma sua palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo, que foi lá na ocasião da instalação do povo de Israel, lá na terra de Canaã, promessa feita a Abraão, aos seus descendentes. É bem apropriada para a abertura do estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos um excelente estudo, na paz do Senhor Jesus. Interessante destacar, irmãos, que nós não convivemos com Deus da forma com que nós convivemos com as outras pessoas. É diferente. Parece estranho do ponto de vista da fisionomia, mas como foi exposto aí, né, e o autor nos faz a pensar sobre isso, que não é estranho do ponto de vista de nossa intimidade com Deus. Nós podemos sim ter intimidade com Deus, mesmo nunca tendo visto Deus. Ninguém conhece a Deus no sentido da fisionomia, mas nós podemos sim ter intimidade com Deus. E aí nós vamos verificar que Deus cumpre tudo o que Ele promete. E aí no texto nós vamos conseguir compreender que todas as boas palavras que Deus falou através de Moisés foram cumpridas, todas. Isso significa que nenhuma palavra ficou perdida no tempo. Tudo se cumpriu, todas as coisas se cumpriram. Glória, graças a Deus por isso, irmãos. Então, do ponto de vista da fisionomia, de fato, parece estranho, né? Mas não é estranho do ponto de vista de nossa intimidade com Ele. Nesse momento teremos a participação do nosso irmão Anderson, que vai falar um pouco conosco aí sobre a reflexão 1. Bom dia, paz do Senhor aos irmãos, tudo bem? No estudo bíblico dessa semana nós temos uma pergunta, né? Podemos confiar em Deus? E confiar em Deus, como confiar em Deus se não o vemos? Certo é que para se conhecer uma pessoa, uma das condições necessárias é tempo. Os antigos já diziam que é preciso comer um saco de sal juntos. Leva tempo a se comer um saco de sal. É um pouquinho todo dia. Quando eu tinha 8 anos de idade, na faixa de 7 ou 8 anos de idade, eu caminhava bastante com a minha avó. E a gente caminhava, ela conversava bastante comigo. E ela, muitas vezes a gente olhava para as árvores assim, ela falava assim: tá vendo aquela folha lá, filho, na árvore? Se não for pela vontade de Deus, aquela folha não cai da árvore. Ela só cai da árvore porque é a vontade de Deus que ela caia. Que coisa maravilhosa é isso, né? E eu já tenho 42 anos e não esqueço daquelas conversas que a gente tinha. Coisa boa é saber que o Senhor vai se revelando a nós. O Senhor vai se mostrando para nós. Na lição nós vimos que há a possibilidade de se conhecer uma pessoa falando com essa pessoa.
habitando os lugares onde essa pessoa habita, está, ouvindo essa pessoa. Certo é que desde a minha infância já se iniciava-se, hoje é possível entender, já se iniciava-se o estudo bíblico, porque eu já ouvia a palavra do Senhor. O Senhor já falava comigo, já falava conosco, não só comigo, mas com todos nós, já falava desde a nossa infância, através da sua palavra, através de tudo aquilo que o Senhor se revela a nós através da sua palavra. Nós passamos devagarzinho e conhecendo o Senhor pela sua palavra. Certo é que oramos ao Senhor. Então também, à medida que conhecemos o Senhor por ouvir a sua palavra, também falamos com Ele através das orações. Certo é que não podemos ir até onde o Senhor está. É impossível isso. Nós, na condição que nós vivemos hoje, na condição do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, então o Senhor habita os lugares onde nós estamos. O Senhor tem habitado as nossas casas. E nós temos estado juntos com o Senhor nas nossas casas, na igreja, e em todos os lugares onde nós vamos. Porque nós carregamos em nós a presença do Senhor. O Senhor está conosco em todos os lugares. Nós temos ouvido a palavra do Senhor todos os dias. E nós temos falado ao Senhor todos os dias. E à medida que o tempo vai passando, e esse tempo que é necessário para se conhecer uma pessoa, nós vamos vendo que essa bendita palavra, que essa palavra maravilhosa vai se cumprindo nas nossas vidas. Quantos de nós podemos dar testemunho de orações, de quantas vezes falamos com o Senhor e o Senhor nos ouviu, o Senhor respondeu às nossas orações. Isso é um privilégio, isso é uma alegria, isso é o sinal que podemos confiar no Senhor. Não vemos o Senhor, mas é uma questão de tempo. Logo veremos o Senhor, veremos a face do Senhor como ela é. E isso vai ser um grande dia para nós, um grande dia de exaltação e de alegria. Mas a palavra do Senhor também nos deixa um pouco também atentos. Se nós lermos lá no Evangelho de Mateus, eu vou ler rapidinho o texto, Mateus no capítulo 7, e os versículos 21 a 23, que diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra é dura, mas estamos falando sobre conhecer o Senhor. Então precisamos lembrar também que à medida que nós conhecemos uma pessoa, nós também tornamos conhecidos dela. À medida que nós vamos conhecendo alguém, nós também vamos sendo conhecidos. E o tempo e o conhecer vai, ao mesmo tempo que conhecemos, vamos sendo conhecidos. Muitas vezes, é certo dizer que aonde eu vou, eu carrego eu comigo mesmo. Aonde eu vou, eu sempre estou lá. E muitas vezes, eu que ando comigo em todos os lugares, muitas vezes ainda é possível dizer que eu não me conheço. Mas, ainda que eu não me conheça e não conheça as pessoas que estão comigo, mas o Senhor garante pela sua palavra que Ele nos conhece. Então, meus irmãos, é certo que devemos confiar no Senhor. O Senhor é de inteira confiança. Devemos ficar firmes na palavra. Mas devemos também tomar cuidado, porque à medida que nós conhecemos o Senhor também nos conhece, melhor do que nós a nós mesmos. Então precisamos vigiar, porque o Senhor nos pede essa condição da intimidade com Ele. Não devemos praticar nada que seja falso. Devemos andar em todos os caminhos retos do Senhor, porque assim seremos conhecidos dele. Deus abençoe. Obrigado ao nosso
irmão Anderson, pela participação. Então, na nossa reflexão 1, em resumo, nós temos que, para conhecer uma pessoa, nós conhecemos uma pessoa ouvindo essa pessoa, nós conhecemos uma pessoa falando com essa pessoa, nós conhecemos uma pessoa frequentando os mesmos ambientes. E com Deus, qual é a forma de conhecer a Deus? Irmãos, mesmo nós não vendo Deus face a face, nós podemos conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus ouvindo a Deus. A palavra vai dizer que Deus é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a Ele. Ou seja, as suas ovelhas ouvem, conhecem o seu pastor. As ovelhas ouvem e conhecem o pastor. Deus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas e nós, suas ovelhas, nós também podemos ouvi-lo. Nós também podemos falar com Deus, né? E nós falamos com Deus através da ferramenta da oração. E quando nós falamos em ferramenta de oração, nós não estamos dizendo que exclusivamente naqueles poucos momentos em que nós paramos para orar, mas nós estamos falando aqui da oração contínua, de todo momento que você eleva os seus pensamentos a Deus, agradecendo, pedindo, suplicando, e é essa oração contínua que faz com que nós possamos estar interagindo, falando com Deus continuamente, e é uma forma também de nós conhecermos a Deus. E nós conhecemos a Deus quando nós estamos com Deus. E aí nós podemos compreender da palavra de Deus que Deus está onde estiver eu, você, qualquer um de nós, apenas uma pessoa que esteja temendo a Deus, que esteja ouvindo a sua voz, que esteja falando com Deus, que esteja dando atenção com Deus, onde estiver qualquer um de nós, uma pessoa sequer, ouvindo, dando atenção, conversando, nós podemos compreender pela palavra de Deus que Deus está presente. Então, os mesmos requisitos com que nós possamos conhecer alguém, uma pessoa da nossa vida cotidiana, esses mesmos requisitos são aqueles em que nós precisamos exercitar para conhecer a Deus. Portanto, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos falar com Deus e nós precisamos estar com Deus. Deus, apesar de estranho, na questão da fisionomia, nós podemos conhecê-lo. Mas talvez essa ausência visível, palpável de Deus faz com que muitos caiam na descrença e no desprezo ao verdadeiro Deus. É isso que nós vamos agora meditar na sequência 1, com a colaboração da nossa irmã Marta. Bom dia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui hoje para ler e comentar a sequência 1. E a sequência 1 nos diz assim: a ausência de Deus nos olhos humanos tem causado muitas descrenças e desprezo ao verdadeiro e único Deus e Senhor entre os homens ao longo do tempo. No Salmo 115, 2, diz assim: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? As pessoas querem um Deus, mas querem um Deus que lhe seja visível, querem olhar para esse Deus, tocar-lhe, beijar-lhe, segurar sua mão, falar-lhe aos pés de seu ouvido e etc. Somente assim se sentem seguras, protegidas e amadas. Mas o Deus do céu, o da Bíblia, não é visto por ninguém. Em João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. Então, irmãos, eu entendo assim que essa lição, ela nos diz que nós precisamos conhecer a esse grandioso Deus. E conhecer a esse grandioso Deus é estudar a sua palavra, o que está na Bíblia, né? Devemos confiar em Deus porque Ele é digno da nossa confiança. Ao contrário das imagens e dos homens, Deus nunca mente e nunca deixa de cumprir as suas promessas em nossas vidas, desde o começo dos tempos, desde a sua criação.
Muitas pessoas deixam de confiar em Deus porque realmente não conhecem. E tudo que eu e você precisa saber para conhecer sobre esse Deus maravilhoso está na Bíblia, na sua santa palavra. Confiar em Deus, mesmo em tempos de dificuldade, é poder desfrutar de tudo aquilo que Deus promete na sua palavra, que é a alegria, o amor, a segurança, a fé, a paz, né, o bom ânimo. Então, confiar em Deus, irmão, é aceitar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não devemos temer. A todo momento, se formos olhar na palavra de Deus, encontramos vários versículos que diz: confie em Deus de todo o seu coração. Tem uma passagem que fala, né, de Davi, que Davi, naquele momento de perseguição que ele estava sofrendo, ele se escondeu dentro de uma caverna, né, ficou ali dentro de uma fenda, escondido, esperando aquele momento passar. Ele não sabia quanto tempo ia durar aquela perseguição, tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, mas ali, dentro daquela caverna, naquela escuridão, na perseguição, dentro daquela fenda, ele derramou seu coração, né? Ele se derramou em Deus e ele clamou a Deus, louvou a Deus e pediu de todo o seu coração que Deus o protegesse e o guardasse. E Deus assim o fez, Deus o guardou. E ele realmente confiou no melhor de Deus para a sua vida. Nem sempre aquilo que eu peço para Deus ou eu quero é o melhor para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Por isso, né, já o comentário da lição, Deus não é Deus para que minta. E Deus não mente, irmãos. Devemos realmente confiar no seu amor, na sua paciência, na sua misericórdia. E falo por mim, irmãos, às vezes a gente fala que acredita nesse Deus maravilhoso, mas na hora de um momento difícil, a gente só acredita e a gente não confia. Então essa palavra nos traz essa segurança de que realmente devemos confiar em Deus e devemos buscar esse conhecimento de Deus, essa confiança de Deus na Bíblia, na sua santa palavra. Obrigada, irmãos, pela oportunidade. Um bom dia. Obrigado, irmã Marta. O salmista, no Salmo 115, ele apresenta uma reclamação por parte das pessoas e a reclamação é essa: onde está o seu Deus? É fato que as pessoas querem um Deus visível, um Deus em que possa tocar, beijar, olhar, e somente assim muitos se sentem seguros, protegidos, amados. E aí as pessoas passam a confundir essa imagem palpável, essa imagem física, elas passam a confundir essa imagem com o próprio Deus. E a palavra vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. O texto de João, capítulo 1, verso 18, afirma que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós teremos agora a participação do nosso irmão Fernando Mendonça. Bom, a reflexão 2 da lição traz para pensarmos a questão de Deus como sendo alguém que não conhecemos em carne e osso. Isso é óbvio, mas traz algumas dificuldades, traz alguns problemas. Porque por natureza nós temos, na nossa essência, acreditar apenas naquilo que conhecemos com os nossos olhos, conhecemos com os nossos ouvidos, conhecemos de ver, e como não vemos Deus, como confiar nele? Em Deus não é forma concreta. Então quando falamos de Deus, nós falamos do abstrato, e o abstrato para nós seres humanos, ele é imaginação, e aí a imaginação é quando só imaginamos uma coisa. Isso se torna para nós algumas vezes utopia, uma coisa que não é real, que não existe, ou uma coisa ansiosa, uma coisa que existe, mas eu não consigo definir o que é, eu não consigo definir como é, e portanto eu não consigo definir na minha mente o que é real sobre isso, sobre esse assunto. No caso Deus, eu não consigo definir porque eu não vejo. E aí, analisando os textos que a lição nos traz, para a nossa reflexão, nós temos que pensar que conhecer a Deus passa por uma ótica espiritual.
e não uma ótica carnal. Realmente nunca vimos Deus, mas o seu Filho, a sua mensagem, a sua essência nós conhecemos. E quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo, quando nós vivemos a palavra de Deus, então começamos a conhecer Deus e a confiança nele vem automaticamente. Então, o apóstolo João, no texto que nós lemos, que a lição trouxe no capítulo 1, verso 1, nós vemos o apóstolo afirmando com muita convicção sobre Deus que ele conhece. Conhece através do testemunho, através daquilo que daquele que viu, daquele que ele ouviu e tocou com as suas próprias mãos. Mas como é que funciona isso, tocar com as suas próprias mãos? Como é que funciona essa convicção tão grande de conhecer a Deus, de ouvir a Deus, de tocar a Deus? E isso funciona assim, conhecer a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que quem não conhece a mensagem do Evangelho, quem não conhece a palavra de Deus por completa, quem não vive a palavra de Deus, dificilmente vai conseguir enxergar a Deus de uma forma concreta. Deus vai sempre ser essa figura abstrata, essa figura imaginária, essa figura que eu apenas ouço falar, mas eu não consigo definir como que é isso realmente na minha vida. Por isso é importante saber que quem não vive o Evangelho nunca vai conseguir ver a Deus. E aí, no outro texto, João capítulo 14, verso 8 e 9, que a lição traz também, é importante comentar um pouco sobre esse texto. Quando Filipe fala a Jesus: mestre, eu quero ver o Pai. Aí Jesus disse: você já está comigo há tanto tempo, você ainda não viu o Pai? Então eu vou te explicar, quem vê a mim, vê o Pai. Então o que Jesus quis dizer com isso? Que a vinda do Filho do Homem, se tornando assim carne e osso, a sua mensagem, as suas obras, a palavra inspirada por Deus, o Espírito Santo de Deus entre nós, faz com que nós compreendamos quem é Deus e saber defini-lo, quem é, sem ver ele de carne e osso. Então podemos confiar em Deus sim, mesmo não vendo, porque Deus não é abstrato, Deus é concreto. Mas como é concreto se eu não vejo? Claro que eu vejo. Eu só não vejo porque eu não vivo a palavra. Eu só não vejo porque eu não acredito na palavra. Eu só não vejo porque eu não conheço Jesus. Eu só não vejo porque eu não ando com Jesus diariamente na minha vida. Porque quando eu faço isso, então eu consigo ver a Deus diariamente. Eu consigo ver Deus diariamente através dos livramentos que eu tenho. Eu consigo ver Deus diariamente através das bênçãos e milagres que eu recebo. Eu consigo ver Deus diariamente através da ação do Espírito Santo na minha vida, me orientando, me ensinando, me corrigindo. Eu consigo ver Deus através da paz que eu sinto na minha vida. Eu consigo ver Deus através da fé que eu tenho e do que isso causa a mim. E eu consigo ver a Deus através da convicção que eu tenho de salvação, da graça de Deus para comigo. Portanto, irmãos, para resumir, nessa reflexão de não conhecer a Deus de carne e osso e conseguir confiar nele, resume-se nisso, em conhecer o Evangelho de Cristo, em viver o Evangelho de Cristo, em viver a palavra de Deus. Aí sim eu vou conseguir cada dia mais conhecer Jesus, conhecer a Deus como Ele é. Se você quer conhecer a Deus, você precisa viver as coisas de Deus. E aí então você conhece, e aí então você confia. Deus não é abstrato, Deus é concreto. Eu não vejo, mas eu consigo senti-lo. Eu consigo saber a sua essência. Eu consigo vivenciar a sua essência através da minha vida e através do conhecimento, da crença, da fé que eu tenho na palavra dele. Obrigado, irmão Fernando, pela participação. Na reflexão 2, então, nós verificamos que é fato que nós não conhecemos o rosto de Deus. Nós não conhecemos Deus face a face. Mas nós conhecemos a seu Filho, que se fez demonstração fiel de seu Pai. Tudo isso para que tivéssemos a segurança necessária para confiar em Deus. Confiança.
confiar em Deus. Tudo isso para que as pessoas não tenham dúvidas. Jesus nos fez conhecido o eterno Deus. Como nosso irmão Fernando disse, para conhecer a Deus, nós precisamos viver as coisas de Deus. Vivendo as coisas de Deus, nós podemos sim ouvir a sua voz, nós podemos conversar com Ele e nós podemos também caminhar lado a lado com Ele, estar com Ele, vivendo as coisas de Deus. O salmista diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O salmista disse isso porque ele tinha confiança, porque ele tinha segurança. E para ter confiança e segurança, nós precisamos viver as coisas de Deus. Nós não temos confiança e segurança de quem nós não conhecemos. Nós não temos segurança naqueles que são desconhecidos. Mas se nós vivermos as coisas de Deus, se nós ouvir, falar, andar com Deus, nós nos tornamos conhecidos. E aí, assim como o salmista, nós também podemos ter essa segurança de que, ainda que nossos pais nos desamparem, Deus nos socorrerá. Essa era a segurança do salmista, porque ele conhecia Deus. Essa é a minha e a tua segurança quando nós vivemos as coisas de Deus. Deus é plenamente confiável. Para nos ajudar a meditar na sequência 2, nós convidamos agora o nosso irmão Osias. Paz do Senhor aos irmãos. Vou comentar um pouquinho sobre a sequência 2. E na sequência 2, vem nos falar alguns motivos porque devemos ter plena confiança em Deus. Primeiro, lá em Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Primeiro, porque Ele é o Criador de todas as coisas, que há nos céus, na terra. Ele é o Criador do universo, do tempo. O tempo não afeta Deus. Às vezes tem alguma coisa nos incomodando que parece que está demorando, mas isso não afeta Deus, por isso devemos confiar nele. Segundo, Deus não é afetado pela economia, pois foi Ele mesmo quem criou a prata e o ouro, como está lá em Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E podemos confiar em Deus também nesse motivo, porque Ele nos ajuda no que é necessário se priorizarmos o reino dEle. Como está lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é o que Deus nos promete, o necessário. Ele não promete riqueza, irmãos, nada disso, mas o necessário Ele nos promete, que nunca vai nos faltar. Terceiro motivo também, as doenças. Deus pode nos ajudar em momentos de doenças, assim como Ele fez com o rei Ezequias. Ele o curou de uma forma milagrosa de uma doença mortal. Mas também devemos lembrar, irmãos, que Ele pode nos dizer não, assim como Ele falou para Paulo: a minha graça te basta. E o maior motivo pelo qual podemos confiar em Deus é porque Ele nos ama e sacrificou a sua própria vida para nos salvar da morte eterna, irmãos. Como está lá em João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse deve ser o nosso maior motivo para termos confiança em Deus, pois Ele se sacrificou para nos salvar, irmãos. Espero que esses motivos possam nos dar plena confiança em Deus e continuar na caminhada da fé. Paz do Senhor aos irmãos. Obrigado, irmão Osias, pela participação. Então, na sequência 2, nós verificamos alguns detalhes que nos permitem descansar em Deus. Pequenos detalhes. A economia não afeta. O tempo não perturba. A dor e a doença não atinge. A morte não pode alcançá-lo. Veja, meus irmãos, alguns detalhes. É claro que não são pequenos detalhes. São significativos para que nós possamos descansar, confiar plenamente em Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano. E são motivos mais do que suficientes para que nós possamos confiar nele. Afinal de contas, ele é dono de todas as coisas. Por isso que nada daquilo que nos atinge, a economia, a doença, o tempo, a dor, a morte, não atinge a Deus, porque Deus é soberano, graças a Deus por isso. E para a reflexão 3, nós teremos agora a participação do nosso irmão diácono João Salvione. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos falar sobre a reflexão número 3. Pense comigo. Sobre a forma ideal de convivência da família, principalmente a família cristã. Nós sabemos que família é um projeto de Deus. Nós sabemos também que a família é o alicerce da sociedade. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade corrompida diante do que Deus deseja da humanidade. E isso muitas vezes afeta a nossa vida cristã. Família é um grupo de pessoas aonde vivemos desde a nossa primeira infância, que deve ser o melhor lugar para estar e viver, para dividir os momentos mais importantes da nossa vida e do nosso desenvolvimento, tanto nos momentos alegres, felizes, como também nos mais difíceis. Que família não tem problema, né, irmãos? Nós somos uns diferentes dos outros. Assim surgem as adversidades que precisam ser resolvidas. As brincadeiras, como é bom estar juntos, sentir o carinho no seio familiar, estar junto ao redor da mesa para as refeições. Irmãos, momento ímpar em nossas vidas que devemos sempre valorizar é o momento da refeição. Momentos que nós alimentamos o nosso corpo físico, resultado e fruto do nosso trabalho. Inclusive, tivemos muita dificuldade quando João Vitor foi para São Paulo. No começo, colocávamos sobre a mesa 4 pratos, como antes, sem perceber, mas estávamos só em 3 pessoas. Depois fomos acostumando, mas esquecer jamais. Deus também jamais esquecerá de nós. Deus alegra com a nossa família unida, quando fazemos o possível para vivermos em comunhão um com os outros, com a família unida e com Ele, principalmente nos momentos de oração, e que jamais devemos deixar de orar em família. É complicado, irmão, saber que muitas famílias não valorizam esses momentos tão importantes para as nossas famílias e para as nossas vidas. Mesmo estando todos em casa no momento das refeições, o que não é fácil no dia de hoje diante dos horários de trabalho, não se sentam ao redor da mesa para se alimentar todos juntos. Um pega o prato, vai para a frente da televisão, outro vai para a mesa do computador e assim por diante. Irmãos, se analisarmos a forma que Deus cuida de nós, nos faz lembrar exatamente a imagem de uma família unida. Nós sabemos que Deus nos ama, não temos dúvida disso.
Deus se alegra também quando estamos em comunhão um com os outros e com a igreja. Mesmo sendo tão diferente um dos outros, gostando de coisas diferentes, mas o importante é sempre estar disposto a compartilhar as novas experiências, porque cremos no mesmo Deus. Temos a mesma esperança, a esperança de vida eterna. E vemos que Deus nos ama tanto que não poupou nem o seu próprio Filho para nos dar o direito de salvação e vida eterna. Sabemos que para ter o direito só depende de cada um de nós. Deus também se agrada com as nossas atitudes, principalmente quando relembramos o que Jesus nos ensinou, com o lava-pés, o partir do pão e vinho, através da Santa Ceia. E com esse elo mostra que estamos em comunhão com a igreja e com a nossa família cristã, a que Deus nos deu. Deus é invisível, não podemos ver, não podemos abraçar, não podemos tocá-lo, mas podemos sentir o agir de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo. E Deus é percebido em nossas vidas através das outras pessoas que convivem conosco no trabalho e na sociedade. Podemos acreditar em Deus? Não só podemos, como também devemos confiar nele. Vamos ler no Salmo 34:7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, vamos pensar nisso. Como está a nossa família? Como está a nossa comunhão com a família de Deus? O Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, irmão, pela participação. Nosso irmão João Salvione, ele discorreu aí sobre a forma ideal de convivência em família. Nessa reflexão 3, o autor nos faz a pensar sobre isso. E a lição vai nos relembrar que a família unida, ela congrega junto. Ela se reúne à mesa, ela se reúne para conversar, para conversa séria, ela se reúne para as coisas tristes, para as dificuldades, para as alegrias, ela compartilha, ela conversa, ela brinca junto. Essa aí é a forma ideal de convivência em família. E o autor ele vai nos dizer aí na lição que a forma como Deus cuida de nós nos lembra exatamente a imagem de uma família bem unida. A imagem de uma família bem unida nos faz lembrar a forma como Deus cuida de nós. Deus, ele compartilha conosco as nossas ansiedades. Deus, ele compartilha as nossas alegrias, as nossas tristezas. Deus se compadece de nós. Deus se alegra conosco. Deus, ele nos ajuda quando nós o buscamos. Então, a forma com que uma família bem unida convive nos faz lembrar a forma como Deus cuida de nós. Quando nós nos reunimos, o anjo do Senhor está ao nosso lado. Amém? Para concluir então, o autor nos deixa a seguinte mensagem: Bem-aventurado o povo, o lar, a pessoa, a família, cujo Deus é o Senhor. Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente compreender a sua palavra. E como nós iniciamos, perguntamos: nós podemos confiar em Deus? Eu espero que cada um de nós tenhamos firmemente a resposta: sim, nós podemos confiar em Deus, nós podemos conhecer Deus, nós podemos interagir com Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos caminhar com Ele, nós podemos tê-lo em todos os momentos de nossa vida,
e bem-aventurado todos nós que tem Deus como o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que tiveram a oportunidade e a paciência de permanecer conosco até o fim. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos juntos em oração agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, hoje nós tivemos a oportunidade de relembrar, Senhor, que o Senhor é plenamente confiável. É verdade que nós não podemos vê-lo face a face, mas também é verdade que o seu Filho Jesus Cristo se fez demonstração fiel a Ti, Senhor. É verdade que através de Jesus nos fez conhecido de Deus, nos fez conhecido de Ti, Senhor. Senhor, nos ajude a compreender a Sua palavra, nos ajude a viver as coisas relacionadas ao reino, Senhor. Nós aprendemos hoje que mesmo sem poder ter contato físico contigo, que nós podemos ouvir, que nós podemos conversar contigo e que nós podemos andar junto contigo. Senhor, nos ajude a compreender essa palavra, nos ajude a ter força, Senhor Jesus, para vivermos as coisas relacionadas ao reino, de tal maneira, Senhor, que nós possamos ser conhecidos de Ti, que nós possamos também conhecê-lo, Senhor, de tal maneira que nós possamos ter plena confiança em Ti. Senhor, nós não confiamos em quem nós não conhecemos, mas nós, Senhor Jesus, temos a oportunidade de ter um relacionamento íntimo contigo, e com esse relacionamento íntimo, Senhor, nós temos, Senhor Jesus, a chance de viver ao Teu lado, Senhor, confiando em Ti, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano, Senhor. Nada o atinge, o tempo não atinge, a dor não atinge, a doença não atinge, Senhor, a morte não atinge. Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude, Senhor Jesus, a viver a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, ser pessoas bem-aventuradas, que nós possamos ser pessoas felizes, Senhor, por ter o Senhor como o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos para este estudo e nós Te agradecemos e Te suplicamos, ó Deus, para que nos ajude a viver aquilo em que nós aprendemos. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, e meu desejo é que todos nós tenhamos um bom culto, um bom sábado, sempre na presença, na confiança e na segurança do nosso Senhor.